Olá pessoal, Pastor Aloysio aqui, passando para deixar uma mensagem de Deus ao seu coração, deixar uma mensagem de Deus à sua alma e o seu espírito, louvar a Deus por esta oportunidade, que Deus possa estar abençoando a cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem colocado em nosso coração algo que quero compartilhar com todos, né? Estamos aqui através do canal do nosso querido irmão Davi Rodrigues. Então, você que vai ouvir esta mensagem, peço a você que compartilhe, que comentem e que se inscreva no canal para que assim mais pessoas venham ser alcançadas e para que mais pessoas venham ser regeneradas através de palavras e mensagens como essas, a qual nós iremos ouvir. Querido, Deus tem colocado no meu coração por esses dias algo magnífico, algo maravilhoso. Nós pastoreamos a igreja Assembleia de Deus Pentecostal Nova Aliança e estamos debaixo de um janeiro profético, debaixo da bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos realizando 7 terça-feiras proféticas e nessas 7 terça-feiras proféticas nós estamos tratando de um tema mais do que especial, um tema em que Deus colocou no meu coração, que é derrubando muros e construindo pontes. Olha que coisa magnífica, derrubando muros e construindo pontes. E você? O que tem feito? Tem construído muros ou tem construído pontes? Nós vamos aprender dentro da palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo de número 58 e no versículo de número 12, está escrito assim: os que te procedem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparadores de brechas e restauradores de vereda para morar. Amém? Ou seja, veja o quanto é maravilhoso o agir de Deus para com nossa vida. No livro de Isaías, no capítulo 58, no versículo 2, há uma promessa de Deus para uma geração, fazer com que esta geração seja uma geração que irá estabelecer pontes, estabelecer relacionamento, uma geração que irá fazer com que os fundamentos antigos e assolados voltem a ser forte, voltem a ser edificado e passem a ser habitado. Ou seja, Deus quer nos usar como construtores de ponte. Aqui, antes de entrar na mensagem, vai uma história que eu quero contar a vocês. Havia numa terra 2 irmãos, e esses 2 irmãos amavam-se a um outro. Eram amigos, com irmão, mas eram amigos, ou seja, confessavam-se um para com o outro, tinham uma amizade grande um para com o outro. Suas casas eram vizinhos, moravam no mesmo terreno, suas casas eram vizinhos. A única coisa que dividia a casa de um para com o outro era um rio. E aí, um certo dia, os 2 acabam discutindo e acabam se intrigando, acabam ali quebrando aquele relacionamento que tinha de amor, de respeito e de amizade. Um certo dia, um certo homem bateu na porta de um dos irmãos, porque agora estavam os 2 intrigados, e esse homem tinha como profissão carpinteiro. E ele, batendo na porta de um dos irmãos, ele disse a ele: dai-me um trabalho, eu preciso de um trabalho. E aquele homem olhou e disse: mas eu não tenho nenhum tipo de trabalho para você. Ele falou: olha, eu sei trabalhar em tudo, eu sou carpinteiro.
E aí aquele homem pensou e ele chegou à conclusão: olha, todas as vezes que eu tenho que ir à rua, ao centro, eu tenho que passar pela casa do meu irmão, a quem eu estou intrigado, a quem eu não quero mais ver o rosto dele, a quem para mim acabou. Então é duro para mim todos os dias que me levantar, a primeira coisa que eu dou de cara é com a casa dele. Então vamos fazer assim, eu vou na rua, e você fica levantando um muro, uma parede. Essa parede ela vai fazer a divisão entre a minha casa e a casa do meu irmão. Assim, quando levantar pela manhã, eu não terei mais que ver o rosto dele. Assim, quando levantar pela manhã, eu não terei mais que olhar para a cara dele. Então, quando eu voltar, se eu gostar, eu irei lhe contratar. Aí aquele carpinteiro foi e disse: tá bom, tá feito. E aí o homem foi na rua, o carpinteiro ficou e pensou naquela situação. Olha, eu vou fazer uma ponte. Eu sei que eu vou perder o meu trabalho, eu sei que eu vou perder a oportunidade de trabalhar, mas em vez de eu levantar uma ponte, em vez de eu levantar um muro, eu vou fazer uma ponte. E ele começa a fazer uma ponte que dá acesso à porta de um à porta do outro. Olha que interessante. E aí o homem, chegando da rua, tomou aquele susto, chamou ele e disse: mas como assim? Eu pedi para você fazer uma parede e você me faz uma ponte? Olha, eu já não suportava mais ver ele, agora eu tenho que passar dentro da casa dele. E enquanto ele estava dialogando com o carpinteiro, o irmão veio pelaquela ponte, sorrindo, pulando, cantando, chegou, abraçou o irmão e disse: ô meu irmão, que bom que você fez essa ponte, eu já não aguentava mais não falar com você. Eu já não aguentava mais, meu irmão, todos os dias ficar sem te visitar. Meu irmão, muito obrigado. Eu sabia, meu irmão, que você ia dar um jeito para a gente voltar a nos relacionar, que você ia dar um jeito para a gente voltar a ser quem a gente era. Quando o irmão escuta isso, o irmão mais velho escuta isso, ele começa a chorar e, olhando para o carpinteiro, ele diz: olha, a partir de hoje tu estás contratado. O carpinteiro olhou para o irmão mais velho, meio que sorrindo, e falou: não, eu entendi a minha missão hoje. Eu não sou mais construtor de muros, eu sou construtor de pontes. Ou seja, aquele carpinteiro entendeu que muro separa. Aquele carpinteiro entendeu que muro causa divisão. Aquele carpinteiro entendeu que muro interrompe. Aí ele, entendendo isso, ele muda e diz: a partir de hoje eu irei fazer pontes, porque pontes interliga, porque pontes dão acesso, porque pontes aproximam-se. E trazendo para Isaías capítulo 58 e o versículo 12, nós vemos que não é diferente. Deus quer me usar, Deus quer lhe usar como construtor de ponte. Deus certamente por esses dias vai lhe dar ferramentas e habilidade para você construir ponte. Pastor, o que é que o Senhor está dizendo? Eu não estou conseguindo entender. O que eu estou te dizendo é que por esses dias, Deus vai te dar estratégia e você vai restaurar veredas, você vai restaurar relacionamento. Deus vai te levantar como um construtor de ponte, como pessoas que irão trazer, pessoas que irão restaurar casamentos, que irão restaurar família. Veja, José. A Bíblia diz que José foi José foi injustamente extremamente injustiçado pelos seus irmãos. José, desde da sua infância, foi injustamente
injustiçado pelos seus irmãos. José era um jovem que tinha sonhos, e quando contava os seus sonhos para os seus irmãos, aquela fúria o acendia nos seus irmãos, até que um certo dia os seus irmãos resolvem pegar José e colocar dentro de uma cisterna. Então José, sem culpa de sonhar, José, sem entender porquê da vida, agora está dentro de uma cisterna jogado pelos seus irmãos. Ou seja, José foi um homem extremamente injustiçado na sua juventude. O que José não entendia ainda na sua juventude, que aquilo nada mais era do que simplesmente um plano de Deus, ou seja, um plano divino de Deus, para que assim ele fosse governador do Egito, sabendo Deus que vinha uma fome sobre Israel, e essa fome iria dizimar a nação. Deus já está levantando José, a quem vai ser ponte, a quem vai ser acesso, a quem vai trazer recursos. Ou seja, receba esta palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai te levantar como ponte, Deus vai te levantar como pessoas que irão trazer e levar recursos, que irão ligar, que irão se aproximar. Ou seja, José era ainda jovem, não entendia que nada mais era do que o plano de Deus para com a sua vida. José é vendido ao Egito, e todos nós sabemos a história. Vem fome sobre Israel. José já é governador do Egito, até que um certo dia, sabe quem bate na porta de José? Os seus irmãos. Aqueles que o traíram, aqueles que o venderam, aqueles que os desprezaram, aqueles que viraram as costas para José, agora estão na sua porta. E José agora tem uma grande oportunidade de levantar um muro aonde irá separá-los para sempre ou restabelecer a aliança, restabelecer o relacionamento familiar. Eu imagino que a primeira reação, ou primeiro sentimento que José teve ao se reencontrar com seus irmãos, talvez um sentimento de vingança. Não é difícil que tenha acontecido. Sabe, José pode ter, no momento quando olhou para os seus irmãos, José pode ter dentro do seu coração um sentimento de vingança. José tem uma oportunidade agora de se vingar daqueles que... José tem uma oportunidade de se vingar daqueles que o maltrataram, daqueles que o rejeitaram, mas nós vemos que José vai no desfecho da história fazer completamente diferente. José pode ter tido um sentimento de vingança, afinal, eles tinham tentado contra a vida de José. Porém, o desfecho da história se mostra totalmente diferente. O que houve entre eles foi uma reconciliação. Aquele encontro é marcado por uma reconciliação. Aquele encontro é marcado por abraços, lágrimas restabelecimento de aliança e restabelecimento de laços familiar. Ou seja, José não constrói muro, José constrói ponte. Talvez as pessoas tenham sido como os irmãos de José em nossas vidas. Alguns têm nos abandonado, alguns têm virado as costas, alguns têm muitas das vezes nos caluniado. Talvez Deus esteja falando com você que passou por situações como essa. E você resolveu se trancar, e você resolveu se proteger e proteger o seu coração, dizendo: a partir de hoje eu não acredito mais em ninguém. A partir de hoje eu não consigo mais confiar em ninguém. Mas Deus
neste momento, através desta palavra, vem de encontro à minha vida e à sua vida para te dizer que Ele vai nos levantar e que Ele, por esses dias, nos dará a ferramenta aonde nós iremos ser restauradores de veredas e restauradores de brecha. Podem, quem quiser, levantar muro e dividir quem for, mas nós não. Nós somos instrumentos de Deus para fazermos ponte. Lembra de Jesus? A Bíblia diz que Deus olhou para a humanidade e viu que todos estavam separados, que todos estavam perdidos, que não havia mais salvação, ou seja, o homem não tinha mais um relacionamento, o homem não tinha mais contato com o seu Deus. Aí Deus envia o seu Filho Jesus. Envia o seu Filho Jesus para que este seja ponte, para que este seja o nosso acesso a Ele. Sabe o que eu estou te dizendo, querido, neste momento? O que eu quero te dizer neste momento é que você hoje pare de levantar muros e comecem a construir pontes. Ou seja, aproxime pessoas, aproxime casais, aproxime cidades, aproxime-se, ou seja, seja alguém que irá restaurar, sabe? José pode ter tido esse sentimento, mas não se deixa ser dominado por esse sentimento. Não é diferente conosco. Na medida que nos decepcionamos com as pessoas e ao enfrentarmos situações em que somos injustiçados, feridos e abandonados, tudo isso faz com que, na maioria das vezes e das situações, nós venhamos levantar muros ao nosso derredor. Aí, quando nós levantamos muro, nós deixamos de amar a presença das pessoas. Nós deixamos de amar a companhia das pessoas. Nós procuramos nos isolarmos e fazemos de tudo para que pessoas não nos aproximem de nós, levantando-nos muros. Nos últimos dias, o que temos visto são pessoas construindo muros, pessoas que foram decepcionadas sim, pessoas que foram machucadas sim, e elas resolveram se trancar, resolveram se fechar, resolveram não mais confiar, resolveram não mais amar, resolveram não mais acreditar e trouxeram para si um sentimento de prisão, de proteção. Muitos têm se trancado dentro de um quarto e vivido debaixo de depressões. Por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque tem levantado muros e muitas das vezes até tem pessoas que batem e que vão atrás, mas o muro que você levantou faz divisão e não deixa que te alcance. Mas neste momento há um Deus batendo neste muro, há um Deus neste momento batendo neste muro e te chamando para viver uma nova vida, para viver uma vida de restauração. Há um Deus te chamando para romper os muros e construir ponte. Devemos, querido, derrubar sim esses muros e construirmos ponte, que nos fará nos reconciliar-se com Deus. Veja, o primeiro muro que nós encontramos na Bíblia entre Deus e o homem é o muro do pecado. Isaías capítulo 59, a Bíblia, no versículo 2, a Bíblia diz que os nossos pecados faz muros, faz divisão entre Deus e nós. Mas Deus, na sua sabedoria tão imensa, Ele vai construir uma ponte para que assim nós venhamos ter acesso a Ele. Pastor, que ponte é esta? É a ponte da reconciliação e do perdão. Ou seja, quando nós pedimos perdão a Deus e nos reconciliamos através do seu Filho Jesus Cristo, ali nós passamos a ter um novo acesso ao Pai. Ali nós passamos a ter um novo acesso ao nosso Deus. Ou seja, o muro do pecado acaba de cair quando nós reconhecemos e quando nós perdoamos e quando nós pedimos perdão. Ou seja, este muro é derrubado na nossa reconciliação com Deus.
A mensagem que eu quero deixar para você é bem simples. A mensagem que eu quero deixar para você neste momento é que você procure restabelecer os relacionamentos quebrados, que você procure restabelecer as alianças quebradas, ou seja, por causa das decepções, por causa das ilusões, por causa dos maltratos e abandono, acabamos criando sim muros, muros que nos impedem de vivermos em paz com o nosso próximo. Querido, deixe-me dizer uma coisa, nunca se viu pessoas tão perto e ao mesmo tempo tão longe, pessoas que estão vivendo tão perto e ao mesmo tempo sem nenhum tipo de relacionamento e ao mesmo tempo sem nenhum tipo de amizade. Veja você mesmo que não consegue viver em paz por causa da amizade perdida, por causa do relacionamento quebrado, mas Deus manda te dizer neste momento, começa a restaurar, começa a pedir perdão, começa sim fazer ponte e acesso. Pastor, mas foi ele ou foi ela que me machucou, não importa, não levanta esse muro, simplesmente construa ponte. Eu poderia dar aqui enormes ou muitos exemplos, porque não falar do bom samaritano, da parábola do bom samaritano? Veja, a Bíblia vai dizer claramente na parábola do bom samaritano, nós vemos ali ponte sendo construída e muros sendo quebrada. Ou seja, Jesus vai contar uma parábola dizendo que um certo homem descia de Jerusalém e este, ao descer de Jerusalém, foi espancado quase até a morte e jogado e abandonado à beira do caminho e desprezado foi deixado, até que, passando um sacerdote que vinha do templo depois de uma ministração, depois de prestar o seu culto a Deus, vendo aquela situação, a Bíblia vai dizer que ele passa a passos largos. Ou seja, ele olhou e disse, eu não posso tocar, eu não posso me aproximar. Por quê? Por causa dos dogmas de minha religião. Não é permitido que eu pegue em coisa morta, nem que eu me misture com coisa impura. Veja, a religião agora coloca um muro entre o próximo, esquecendo do segundo mandamento, aonde Deus amarás o teu próximo como a si mesmo. Mas a religião ali, ela coloca um muro, e o sacerdote para nesse muro e não socorre aquele que está necessitado. Quantas pessoas hoje não precisam de sua ajuda? Quantas pessoas hoje não precisam de nossa ajuda? Quantas pessoas hoje não precisam de um conselho, e você está aí, e você resolveu levantar muro que está te impedindo de alcançar vidas, muros que está te impedindo de ser um ser humano melhor, muros que está te impedindo para que você viesse fazer, e tudo isso porque você levantou muro, e Deus está te dizendo, eu quero que você faça ponte. Ou seja, a Bíblia diz que passando um levita, aquele a quem cuidava dos ornamentos e da adoração na casa do Senhor, dos utensílios, passando por ali, ele vê aquela mesma situação, mas o mesmo não tem compaixão, e a Bíblia diz que o mesmo caminha a passos largos. Ou seja, não adianta termos um ministério, não adianta termos uma função. Entenda isso. Não adianta ter um ministério e construirmos muros. Aquilo que Deus entregou nas suas mãos não é só para você, é para mais pessoas. Então não construa muro, construa pontes. Construa pontes. O mesmo andando a passos largos não socorreu. Aí Jesus vai dar continuidade à parábola dizendo, e um bom samaritano, ou um samaritano,
que descendo aproximou-se, pegou, atou as feridas, pegou o azeite que tinha, o óleo, e passando nas feridas para que as mesmas fossem ligadas, colocando em seu cavalo, levando para uma hospedagem, entregando na hospedagem, diz: cuida bem dele, que quando eu voltar, eu pagarei tudo o que foi gastado com ele. Veja, o sacerdote não parou, o levita não parou. Quem para? Um samaritano. E ele para com uma função: curar, restaurar. Eu acho muito lindo quando o texto diz que ele vai passar azeite para reatar as feridas. Sabe, querido, são pessoas que Deus permite muitas das vezes saber de situações do seu próximo e o mesmo não fazem nada para que assim essa situação seja resolvida. Eu vou dar um exemplo bem claro. Alguém que está intrigado com alguém, você sabe, e aí, em vez de você procurar fazer uma ponte para que este muro seja caído e aquela aliança seja restaurada, você acaba levantando um muro também. E Deus não quer isso. Deus nos chamou para restaurar vidas. Deus nos chamou para restaurar vidas, para trazermos as feridas abertas, ligaduras, para podermos restabelecermos relacionamento, para que possamos trazermos as vidas que estão tristes, sem nenhuma perspectiva de vida, uma solução através de Cristo em nossa vida. Seja como o samaritano, seja como o filho, mas seja como aquele carpinteiro que, em vez de levantar um muro, ele levanta ponte que vai fazer com que família seja restaurada, pontes que vão fazer com que ministério seja restaurado, pontes que vão fazer com que alianças sejam renovadas, ou seja, seja um construtor de ponte, seja alguém que vai restaurar veredas, alguém que vai chegar em um lugar assolado pela intriga, assolado pela discórdia, e ali você vai ser instrumento para trazer paz e restauração naquele lugar. Não foi diferente com Jesus. A religião, ela faz divisão entre a cor, entre a raça, entre a posição social e financeiro. Aí vem o meu Jesus, o teu Jesus, fazendo ponte e nos ligando a todos nele. Ou seja, vem o meu Jesus e quebra os muros, derrubando as muralhas, dizendo: a partir de hoje, não só mais o sacerdote tem acesso, porque a cortina foi rasgada, o muro foi derrubado, e a partir de hoje se é feita uma ponte aonde todos têm acesso ao Pai, aonde todos têm, ou seja, aonde todos têm acesso ao Pai. Ou seja, Jesus se apresenta como a ponte que nos liga ao Pai, e que você possa usufruir desta ponte, que você possa buscar a reconciliar-se com o seu Deus, que você possa buscar reconciliar-se com o seu próximo, que você possa buscar restaurar as brechas e veredas que foram quebradas, que você seja como aquele carpinteiro de fato, que em vez de construir muros, construiu pontes. Amém? Queridos, deixe-me agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade, louvar a Deus por tudo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Todas as terças-feiras estamos ali na Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Nova Aliança, no centro da cidade de Vajota.
Rua Maria Lúcia Camelo, sem número. Inclusive amanhã é dia de campanha lá com o tema Derrubando Muros e Construindo Ponte. Você é o nosso convidado para estar conosco. Quero aqui louvar a Deus, né, por esta ponte que é o canal do YouTube do nosso querido irmão Davi Rodrigues. Que você possa compartilhar, que você possa se inscrever no canal, para que assim você possa estar recebendo mensagens como essa e abençoando mais pessoas ao compartilhar. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo e não esqueça, construa pontes e não muros. Que Deus abençoe a todos.